Fala galera, tudo certo? O vídeo de hoje a gente vai cortar um cabelo bem difícil de cortar. Eu já mostrei algumas vezes aqui, mas a pegada desse vai ser um pouco diferente e com informações bem valiosas nesse corte. Então, se você tá aprendendo a cortar cabelo, se você já é dono de barbearia ou acabou de montar sua própria barbearia, esse é um vídeo com informação bem interessante e valiosa. Portanto, preste atenção em cada detalhe, em cada minuto desse vídeo. Bacana? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Tem alguns cortes que eles são um grande desafio no nosso dia a dia. E esse aqui é um dos cortes, tá? A ideia aqui é deixar um pouco menor. Porém, a gente tem alguns problemas, na verdade não problemas, algumas dificuldades que o fio vai apresentar. Primeiro que a parte de trás arrepia muito fácil e essas duas partes aqui, elas também arrepiam muito fácil. Então eu tenho que pensar uma forma que esse cabelo ele fique bom no dia a dia. Então, a ideia agora não é fazer um corte diferente, um corte com topete legal, não. É um corte que ele fique muito bom no dia a dia e que tenha bastante praticidade e que com simples passar da mão aqui, ó, o cabelo já fique para lateral sem ficar, ó, pontas aqui, sem ficar arrepiado. Então é difícil, não tem como estabelecer uma técnica padrão, ó, faz isso e isso. Tem muito do sentir o cabelo. Tá fazendo uma técnica, tu observou, tem alguma coisa que não tá dando certo aqui, não dá para eu ir por esse caminho, vou por outro. Então a gente tem que ir tendo essa noção que não tem um caminho certo para ser trilhado. Eu vou descobrindo com o tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer e que me dá bastante tranquilidade é passar um pente 2 na lateral. Aí depois eu vou ver como é que, até no pente, né, que na máquina, eu vou observar como é que tá acontecendo a coisa. Se eu ver que tem alguma coisa errada, boto o pé no freio e refaço a minha técnica aqui. Mas, a princípio, para começar de algum lugar, pente 2. Vou trabalhar e sempre muito atento com o que está acontecendo. Então aqui eu vou passar o pente 2, como eu já falei para vocês, muita cautela. Vamos lá. Aí eu cortei o cabelo com a máquina na lateral, vocês vão ver que aqui tá um pouquinho mais estufado e aqui tá um pouquinho mais estufado. Eu deixei de propósito essa região um pouco maior para ver como é que vai acontecer essa conexão na lateral dele aqui para eu não ter nenhuma surpresa. Qualquer coisa, se tô vendo que tá dando certo, eu consigo tirar, então eu sigo firme aí e tiro e consigo ajustar. Agora se eu venho e tiro de uma vez só e depois não tem mais o que fazer, dá um problema, aí não tem como ajustar. Nesse caso aqui eu prefiro deixar umas pontinhas para que eu tenha uma margem de erro um pouco maior. Então a minha ideia vai ser deixar esse cabelo um pouco mais curto, um pouco mais fácil de trabalhar. Eu vou realmente tirar um pouco mais. Essa parte da frente vai ficar um pouco menor, certo? Até a metade ele vai ficar curto. Só essa parte de trás aqui, que ele tem um redemoinho forte, que eu vou ter que deixar um pouco maior. Então se tu for olhar como que vai ficar o desenho do cabelo dele, vai ficar assim, ó. Mais ou menos o topete. Aí ele vai descer levezinho. E depois aqui atrás ele vai fazer isso aqui, ó. Pum, vai subir de novo. Vai ficar meio que como se fosse um buraco aqui no meio, né? Porque eu tenho a projeção e depois eu tenho a parte de trás do redemoinho um pouco maior para que ele pese e ele cai. Ah, Felipe, mas vai ficar uma estrutura estranha. É porque se eu não fizer isso daí, essa parte de trás ela vai acabar arrepiando e subindo demais. Então eu mantenho um pouco mais de cabelo ali atrás para que visualmente na hora que eu olhe ele esteja totalmente assim, ó, observando, né? Olhando de longe o formato dele esteja totalmente assim, por mais que a estrutura tenha um buraco no meio. Mas aqui é a melhor situação possível. Vamos lá.
Então o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou de formas bem diferentes, né? A gente tem que ter essa compreensão de como acontece, não é só essas puxadas, só a parte prática da coisa, não tem que compreender como é que funciona mesmo. O topete, eu tomei o cuidado para que ele encaixasse nessa parte lateral, então ele precisava ter um certo tamanho, e na parte de trás aqui do redemoinho eu fiz tamanhos diferentes, porque nesse lado aqui o redemoinho dele é muito mais pesado e nesse lado aqui o redemoinho dele é mais tranquilo, e se eu deixasse tão comprido quanto esse lado aqui, eu ia ter um problema de penteabilidade nessa parte. Então eu consegui tirar um pouco mais aqui, ajustando esse pedaço, deixei um pouco mais aqui para que ele pesasse e consegui fazer a conexão bem certinho na lateral sem arrepiar, que é um grande problema que ele tem aqui. Falta só um ajustezinho que eu vou fazer até com a tesoura dentada para ter um pouco mais de margem também e conseguir acertar. Então olha, por mais que o corte ele tem um buraco bem aqui no meio, tem um buraco bem aqui, ó. Bem aqui tem um buraco, de verdade. Mas mesmo com esse buraco aqui, tu olha, esteticamente ele tá perfeito. Ah, Felipe, por que tu não manteve uma linha perfeita aqui? Porque se eu mantenho uma linha perfeita, esteticamente não funciona. Então o que eu prefiro? Eu prefiro que no meu caderninho lá anotado eu tenha os ângulos corretos, as projeções corretas, mas o corte ele não funcione, ou que esteja tudo desajustado teoricamente, mas só que olhando visualmente o cabelo do cliente esteja perfeito. É óbvio que eu prefiro deixar o cabelo perfeito. Então a gente tem que entender muito a fundo as técnicas para conseguir tomar essas decisões corretas, certo? É um cabelo que é muito fácil de errar, bem fácil mesmo, pra falar a verdade, mas é um cabelo bem bacana, bem desafiador. Então eu vou fazer os ajustes aqui, vou fazer o acabamento e já entrego ele para vocês. Tem bastante gente me perguntando, Felipe, o que é um acabamento natural? O acabamento natural do perfil é quando tu não força nenhum desenho, tu deixa ele do jeito que ele é. Então, por exemplo, tem a raiz do cabelo aqui. Se eu vier e cortar o cabelo na raiz, eu já começo a dar um desenho diferente. Então, se eu quero um acabamento natural, eu posso até pentear para frente e eu só vou tirar o que for comprimento. Na raiz, eu não vou tirar. É só comprimento e ponta que eu mexo. Mexi na raiz, já não é mais natural. Então aqui eu vou deixar natural, vou fazer todo o acabamento também, tentando preservar o máximo possível. Vamos lá. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido e tenham aprendido um pouco com algumas dicas que eu dei pra vocês. O que eu queria mostrar nesse vídeo é que, apesar de várias técnicas, de tudo que nos apresentam e até as minhas próprias técnicas, nenhuma cobre 100% os cabelos. A gente tem que entender e compreender como que funciona. Por isso que é muito importante tu saber exatamente como a técnica que tu faz, ela acontece. Se tu não tens um pleno entendimento sobre isso, muitos cabelos eles vão passar despercebido. Por isso eu sempre falo aqui no canal, e às vezes isso até é um pouco chato, a gente tem que estudar. Lá no curso online a gente traz essa proposta de, ao invés de ser algo decorado, faz assim, desse jeito, a gente faz com que o aluno entenda sobre as técnicas a fundo mesmo. Para vocês terem uma ideia, tem uma aula sobre geometria matemática. A gente mostra o cálculo matemático do que acontece com o cabelo de acordo com cada técnica. Isso é muito importante porque o aluno vai bem a fundo dos conhecimentos e consegue tomar essas decisões que eu tomei aqui hoje nesse corte. Um corte que, se tu parar para olhar, super simples, né? Passei o quê? Um pente 2 e cortei com a tesoura em cima, mas não foi só isso, muito mais complexo, né? Então eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão aí pra mim, coloca aqui embaixo que a gente vai ficar muito feliz em poder ler. Legal? No mais, galera, ó, um grande abraço pra vocês e vai lá conhecer o nosso curso online, tu vai curtir. Até mais!